Olá, pessoal. Continuando aqui a última aula, a gente vai falar agora sobre integrais iteradas. Então, eu tenho aqui uma função definida aqui no retângulo AB, aqui cartesiano com CD. Então, o que eu posso fazer? Eu posso calcular aqui a integral dessa função considerando o x como sendo uma constante. Lembra lá de derivadas parciais, né, que a gente fazia derivadas considerando uma das variáveis como sendo constante e fazendo a derivada em relação a outra variável? Que é a mesma coisa. A gente pode fazer, por exemplo, a integral em relação a y da função f de x e y, deixando o x constante. Então, a gente pode fazer essa integral. Claro, como o x ficou intacto, isso aí, o resultado dessa integral não vai ser um número, vai ser uma função que depende de x. Então, o nome dessa integral, em que a gente integra só uma das variáveis, é integral parcial. Em relação, no caso, aqui a y, porque a gente fez a integral em relação a y. Então, a gente pode pegar o resultado dessa integral, que é uma função de x, e integrar em relação a y, né? A gente pode integrar essa função. Então, substituindo aqui o valor do a de x, que é essa integral aqui, a gente vai ter duas integrais aqui, né? Duas integrais. É isso que a gente chama de integral inteirada. Aqui tem interação, não lembra isso. Vocês que são da computação, a interação seria a sequência, né, de algum processo. Aqui seria o processo que a gente está fazendo a integração. A gente está fazendo a interação do processo de integrar. É claro que essa interação é bem simples, né? Só tem dois passos. A gente integra uma vez, integra a outra, já acabou. Mas futuramente a gente já vai ver que pode acontecer mais mais número de vezes, né? A priori aqui vai ser só 3, né? A gente só vai até a integração tripla, mas a gente pode fazer integração com tantas integrais quanto a gente quiser. Mas nesse curso a gente só vai ver duas, né? 2 e 3, integral dupla e tripla. Mas beleza. Então a gente pode definir aqui a integral. Integral dupla, a gente pode calcular, na verdade, a integral dupla fazendo duas integrais simples, né? A gente integra em uma variável e depois integra em outra. Então, esse será o processo que a gente vai fazer quando a gente tiver aqui uma integração sobre um retângulo. Então, vamos aqui para um exemplo. Eu quero calcular aqui o valor dessas duas integrais. Então, o que é que eu vou fazer? Lembra que eu calculo as integrais de dentro para fora, né? Então, eu vou repetir aqui de fora primeiro, 0 a 3. Aí eu vou integrar isso aqui em relação a y. Então, eu vou esquecer o x, ele é uma constante. Quando eu vou integrar só o y, vai ser y ao quadrado sobre 2. Então, vai ser x ao quadrado, né? Que eu repito. A integral do y vai ser y ao quadrado sobre 2. E aqui eu vou avaliar o y de 1 a 2, né? E eu repito aqui o meu dx. Tá, então vou até colocar um constante aqui para dar uma separada. Aí essa integral vai ser o quê? Vai ser integral de 0 a 3. Aí aqui de 0 a 2, claro, nunca esqueçam, isso aqui eu estou avaliando onde eu integrei. Eu estou integrando y, então eu vou avaliar y. Então vai ser x ao quadrado vezes 2 ao quadrado sobre 2 menos x ao quadrado. Eu posso até colocar em evidência aqui o x quadrado para ficar mais simples. X quadrado sobre 2. Aí vai ficar só y ao quadrado, né? Que vai ser 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. E aqui o dx. Então, eu posso agora ficar 0 a 3. Eu vou tirar as constantes aqui da integral. Vai ficar 2 ao quadrado menos 1. Vai ficar 3 sobre 2, né? Então, 3 sobre 2 vezes x ao quadrado dx, né? A gente sabe integrar isso aqui também. Vai ser 3 ao quadrado, ou 3 meios vezes x ao cubo sobre 3, isso aqui, né? E aqui eu vou avaliar do 0 a 3. Então, isso aqui vai ficar 3. 3 eu posso cancelar aqui, né? Vai ficar só 1 meio. Vezes 3 ao cubo menos 0 ao cubo. Aí, isso daqui, calculando, vai ser 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, né? Que vai dar 27. Isso aqui vai dar 27 sobre 2. Beleza, certinho. Tá, então, esse foi o item A. Esse foi o item A. Observe que o item B é a mesma integral, é a mesma função, na verdade, só que em vez de integrar o y primeiro depois o x, eu vou integrar o x primeiro depois o y. Então, vamos ver o que acontece. Lembra que o derivada, quando a gente tinha derivadas parciais em relação a x e y, sob certas condições,
O fxy é a mesma coisa que o fyx, né? Na derivada, se eu derivar primeiro em relação a x e depois em relação a y, ou primeiro em relação a y e depois em relação a x, o resultado dava o mesmo. No nosso caso aqui, vai acontecer algo semelhante, e a gente vai ver aqui agora, por meio desse exemplo, depois vamos formalizar no teorema. Então vai ficar o quê? Vai ficar a integral de 1 a 2, calcula a primeira integral aqui, vai ser em relação a x, então vai ser x ao cubo y sobre 3, aqui vai ser avaliado do 0 ao 3, e aí o dy. Beleza. Calcula aí, vou repetir aqui, eu vou avaliar no 3 e no 0, vai ficar x ao cubo, vai cortar o 3, vai ficar só x ao cubo, só x ao cubo, vai ficar só x ao cubo. Quando avaliar no 3, vai cortar com 3, né? Então não fica embaixo. Quando avaliar no 0, vai cancelar tudo. Então vai ficar só x ao cubo e aqui o dy. Tá, então aí eu vou integrar isso aqui. Observe que eu tenho só o x ao cubo, que é uma constante, né? Vezes 1. A integral de 1 aqui, eu posso até fazer assim, x ao cubo, colocar fora da integral, já que é uma constante, de y é dy. A integral de dy, a gente lembra que isso aqui vai ser o próprio y, eu vou avaliar no 1 ao 2. Beleza. Então, não, peraí, já fiz alguma coisa errada aqui. Teve um probleminha aqui, deixa eu voltar rapidinho. Quando eu fiz aqui a integral, eu tenho que avaliar aqui, eu integrei em relação a x, né? Então eu tenho que avaliar no x, eu acabei avaliando no y. Então, avaliando aqui no x vai ser 27, né? 27 sobre 3. Então vai dar 9y. Aí menos, aí vai dar 0, né? Isso você não precisa colocar, dy. Então agora tá certinho. Então, calculando aqui, posso tirar o 9, vai ficar a integral do y, que dá y ao quadrado sobre 2. Eu vou avaliar de 1 ao 2. Então vai ficar 9 meios vezes 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então isso aqui vai ficar igual aqui a 9 meios. 9 meios vezes 3, né? Que dá 2 ao quadrado menos 1 dá 3. 3 vezes 9, 27. Então 27 sobre 2. E coincidentemente, deu o mesmo valor que se eu fizesse a integração inversa, né? Que foi aqui o primeiro caso. Então vamos formalizar esse resultado que eu estava falando. Se eu pegar aqui, aqui está o enunciado do teorema. Ele é um teorema conhecido, é bem importante aqui no cálculo de integrais, é o teorema de Fubini. Ele diz o seguinte, eu só preciso ter a função contínua. Se eu tenho a função contínua aqui nesse retângulo, então se eu integrar aqui, se eu fizer a integral inteirada, primeiro integração em relação a y, depois em relação a x, e se eu fizer a integração primeiro em relação a x, depois a integração em relação a y, os valores dessas duas integrais são iguais, e vai ser, claro, a integral da f sobre essa região R, sobre esse retângulo. Então, quando a gente for calcular uma integral iterada, a gente vai olhar a função e vai ver se é mais conveniente integrar em relação a y primeiro ou integrar em relação a x primeiro. Às vezes, a gente vai ver no exemplo aqui abaixo, que em alguns casos é melhor começar com a integração mais fácil, que aí vai nos poupar algumas, na verdade, vários cálculos, né? Aqui tem até a continuação do teorema. Eu falei que vale para funções contínuas, mas na verdade esse resultado ele vale para funções que sejam limitadas e que tenham as descontinuidades apenas aconteçam no número finito. De curvas lisas aqui a gente não detalhou bem, mas basicamente se o conjunto de descontinuidades das funções da nossa função for um conjunto de medida nula. Isso aí é um termo mais técnico da matemática, mas quer dizer que o número de descontinuidades da função ele é meio que descartável. Mas é isso, beleza? Todas as funções que a gente vai trabalhar aqui, ela vai ser basicamente contínua, então a gente não vai ter preocupação com calcular o conjunto de descontinuidades da função. Só para verificar esse resultado aqui, a gente não vai fazer uma demonstração, porque foge do escopo aqui do nosso curso, mas a gente pode usar aqui o princípio de Cavalieri, que para verificar que realmente esses valores batem, né? Se a gente integrar em relação a um e depois ao outro, ou na ordem inversa, vai dar a mesma coisa. Tá, então,
Primeiro a gente sabe que o volume de uma caixa aqui, se a gente pegar essa caixa, a gente pega uma seção transversal aqui, a gente tem essa seção transversal, e a área dela a gente chama de x, essa área aqui da seção transversal. A gente pegou um x fixo, né? Cortou isso aí vai depender do x, que a gente está escolhendo esse x aí fixo. Então, beleza. Agora eu quero calcular o volume. Então, esse a de x ele vai variar para frente e para trás, né? À medida que o x varia. Então, se a gente pegar a integral dessa área, a gente vai encontrar exatamente o volume. Então, isso aí é dado pelo princípio de Cavalieri. Tem no volume 1 no curso de cálculo, a gente vê isso. Então, quando a gente faz a integral dessa seção da área, vai dar o volume. Então, a gente pode fazer isso, beleza. Então, o a de x vai ser a integral, né? Do f de x dy. Então, o volume vai ser a integral integrada, só que integrando em relação a y primeiro, depois em relação a x. A gente pode fazer esse mesmo processo aqui, pegando uma seção, agora aqui paralelo a que corta o eixo y, né? Então, isso daqui, essa seção aqui, vai ser um a de y, eu chamei de a barra aqui. Então, quando a gente integra, quando o y varia e a gente vai pegar a integral, isso daí vai dar o volume também. Só que esse a de y agora vai ser a integral de a até b, né? Da função f. Aqui vai ser... Aqui faltou o dx e o dy. Então, observe que a gente, por um lado, calculou o volume como sendo primeiro com dy e depois dx. E depois calculamos o volume com dx depois do dy. Então, com esse exemplo, a gente consegue verificar realmente que, dadas certas condições, esse teorema realmente é válido. É só uma verificação da prova em um certo tipo de função. Beleza. Mas o que a gente tem que lembrar é o quê? Que, independente da ordem de integração, o resultado vai dar o mesmo. Então, vamos calcular aqui o valor dessa integral aqui. Nesse retângulo, está aqui ao lado o gráfico, a gente tem aqui o retângulo em cima, o gráfico fica abaixo, que a função é negativa nesse retângulo. Beleza, está aí representado, mas aí vamos calcular essa integral, né? A integral, eu vou calcular primeiro em relação a x e depois em relação a y. Então, primeiro em relação a x. Aí eu vou pegar aqui a minha função. O x ele varia do 0 a 2, né? Então, 0 a 2. E o y varia do 1 a 2. Então, aqui do 1 a 2. Aqui vai ser a minha função x menos 3y². Aqui dx dy, né? Lembre sempre, né, gente? Ó, aqui o 0, 2 é relação ao x, né? Os intervalos de integração. E 1 a 2 vai ser o y. Então, tem que sempre obedecer a ordem, de dentro para fora. Beleza, então eu vou primeiro calcular a integral em relação a x, que dá 1 até 2. Em relação a x vai ser o quê? Vai ser x² sobre 2 menos 3xy², né? Beleza. Aí eu vou avaliar aqui no 0 ao 2 e depois aqui o dy. Então vai ser o quê? Vai ser a integral do 1 ao 2. Avaliando aqui no 2 vai ficar 2², 4 sobre 2 vai ser 2, menos 3 vezes 2, 6, y². E avaliando no 0 vai dar 0 os dois casos, né? Então não precisa colocar. E aqui o dy. Então agora calculando essa integral, em relação a y vai ficar 2y, menos as 6y² sobre 3, né? Então vai ficar 2y². Isso aqui do 1 ao 2. Então, calculando aqui a integral, vai ficar 2 vezes 2, menos 2 vezes 2², menos 2 vezes 1, menos 2 vezes 1². Então, fazendo essa conta aqui, vai ser 4 menos 16, aqui dá menos 12, menos, e aqui dentro vai ser 2 menos 2, dá 0, então nem precisa colocar, né? Então, dá menos 12 isso daí. Beleza, então vamos para o próximo. Agora eu vou calcular mudando a ordem de integração. Em vez de calcular em relação a x e depois a y, eu vou colocar em relação a y e depois a x. Então vai ser 0, 2, 1, 2. A gente tem que verificar que dá o mesmo resultado, né? X menos 3y² dy
dx. Tá. Então, vamos lá calcular. Vou calcular em relação a y primeiro. Então, 0,2 vai ficar xy menos, aí fica y ao cubo sobre 3. Então, vai ficar só y ao cubo, que o 3 corta. Aqui vai ficar avaliado de 1 ao 2 e o dx depois. Então, vamos lá calcular. Vai ficar a integral de 0 a 2. Avaliado no 2 vai ficar o quê? Vai ficar... Observe que eu tenho que avaliar o y, né? Que eu integrei em relação a y. Então, vai ficar 2x menos 8, né? 2 ao cubo é 8. Menos... E aqui vai ficar x... Aqui eu tenho que botar uma pochete para não confundir o sinal. X menos 1, né? Então, x menos 1. dx. Então, vai ficar a integral de 0 a 2. Vai ficar aqui x. Aí fica 8 menos 7. dx. Então, vamos calcular aqui a integral agora em dx. Vai ficar x ao quadrado sobre 2. Menos 7x. Avaliado no 0 ao 2. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 4 ao quadrado sobre 2. Aqui vai ficar 2. Menos 7 vezes 2, que dá 14. E avaliado no 0 vai zerar tudo. Então, o resultado aqui vai ficar 2 menos 14, que é menos 12. Que é o mesmo resultado que a gente tinha encontrado anteriormente, né? Então, as contas já tudo certinho. Beleza. Vamos agora para um outro exemplo. Esse exemplo aqui é o que vai pegar. Que até agora a gente calculou as duas integrais mudando a ordem e relativamente as duas formas são fáceis, né? Na verdade não que são fáceis, mas que a gente pegou em funções fáceis, né? Que são funções polinomiais, mas o nível de dificuldade foi bem parecido, depende da ordem. Aqui nesse exemplo a gente vai ver que uma ordem vai ser extremamente rápido, fácil, mas a outra ordem vai ser um pouco mais trabalhosa. Então, vamos primeiro aqui para a primeira ordem, para a ordem mais simples. Essa ordem aqui vai fazer o seguinte, a gente vai calcular a integral da função. Primeiro a gente vai calcular em relação a x e depois em relação a y. Então vai ficar 0π, que é a integração, os índices de integração aqui do y e agora do x. Aí a nossa função, que é y seno de xy. Aí primeiro eu vou calcular aqui em relação a x e depois a y. dx, dy. Tá. Então, fazer essa integração. Aí aqui vai ser integral de 0 a π. Observe aqui que quando eu integro em relação a x, o y é constante. Então, o y aqui não vai mudar nada. A integral do seno, lembra que é o menos cosseno, né? Então, vai ficar menos cosseno de xy. Só que eu tenho uma constante aqui multiplicando o meu argumento, que é o y. Então, como eu tenho a integral, eu vou aqui dividir pelo meu y. Isso aqui vocês conseguem verificar pela regra da cadeia, né? Não, desculpa, integrar. Vocês podem integrar por substituição. Chama isso aqui de u. E faz a conta e vai ver que lá vai aparecer um y embaixo, quando você trocar o dx pelo du. Mas enfim, essa parte eu já fiz direta. Aí aqui vai ficar avaliado do 1 ao 2, né? E aqui vai ser o dy. Tá. Observe aqui que o y vai cortar aqui em cima e embaixo, né? Então vai ficar só a integral de 0 a π. Eu vou avaliar no de cima. Aqui eu estou avaliando o x, né? Então vai ser o cosseno de 2y. Aí avaliei no de cima menos o cosseno de y, né? Beleza. E aqui dy. Certo. Então agora eu vou calcular a integral aí Peraí, tinha um menuzinho aqui que eu esqueci desse menos, então aqui fica menos, aqui fica mais. Certo. Aí agora a integral do cosseno vai ser o seno, né? Então a integral do seno, aí do cosseno é o seno, eu repito o sinal de menos, 2y, e agora novamente, se eu fizesse por substituição ia sobrar um 2 aqui embaixo. Aí agora novamente a integral do cosseno, seno, então mais seno
de y. E não vou dividir por nada porque não tem nada multiplicando aqui dentro do meu cosseno. E eu vou avaliar tudo isso. Eu vou avaliar tudo isso de 0 a π. Só que o seno, lembra que o seno do 0, do π e do 2π é tudo 0. Então, quando a gente avaliar aqui em qualquer um desses valores, porque o seno aqui vai ficar seno do 2π, já vai dar 0, seno do π vai dar 0, seno do 0 vai dar 0, então vai dar tudo 0. Então, o valor dessa integral aqui é 0. Beleza, a primeira solução foi tranquilinha, né? Foi até rapidinho, a gente só fez a integração aqui de um cosseno, do seno, usou regra de substituição, foi rapidinho também, técnica da substituição. Beleza, mas aí, agora a gente vai fazer a integração na ordem contrária, né? Primeiro integrar em relação a y e depois em relação a x. Então aqui vai ser de 1 a 2, e aqui de 0 a π, aí tem a nossa função y seno de xy dy dx. Aí é que está o problema. Agora, como eu estou integrando primeiro em relação a y, ele aparece duas vezes. Ele aparece aqui fora e aqui dentro. Então, nesse tipo de integral, a gente vai fazer a integração por partes. Então, a gente vai chamar aqui o u de y. Então, du vai ser o dy, né? E o dv é o que sobra, né? Então, o dv vai ser tudo isso aqui. Então, o meu v vai ser a integral do seno de xy, né? xy. Beleza. dy. Ok. Então, o meu v vai ser essa integral aí. E fazendo essa integral, a gente vai fazer rapidinho aqui. V vai ser igual a integral do seno é menos cosseno, né? Então, menos cosseno de xy. Só que tem um x multiplicando lá dentro, eu tenho que dividir também. Então, fica esse valor. Então, certo. Então, a gente tem aqui a integral. Lembra que a gente está integrando de 0 a π, né? Então, vai ser a integral de 0 a π de y seno de xy vai ser igual a quem, né? Aqui da y. Estou escrevendo ela separada aí. Aí vai ser u vezes v, né? Então, vai ser y menos y sobre x cosseno de xy, né? Fiz o cálculo de u vezes v. E aqui menos a integral, né? 0 a π, aqui vai ser avaliado de 0 a π. Menos integral de 0 a π vdu, né? Vdu vai ser o quê? Du é de y, então vai ser mais, né? Porque tem um menos aqui do v. Cosseno de xy sobre aqui du vezes x dy. Aqui xy dy. Tá, então vai dar esse valor. Vai dar esse valor. A gente pode organizar aqui, fazer essa conta. Quando a gente avalia aqui no π, aqui essa avaliação é no y, né? Então vai ser menos π sobre x cosseno de πx. Quando avalia no zero, aqui vai ser... agora avalia no zero, aqui vai anular, né? Que eu tenho y multiplicando, então não vai ficar mais nada. Aí vai ficar mais... aqui esse vai ficar 1 sobre x. X eu posso tirar da integral. A integral do cosseno é o seno, né? Então vai ficar 1 sobre x ao quadrado. Eu tenho 1 sobre x aqui, mais o x que vai ficar quando a gente fizer a integração por substituição. Vezes a integral aqui do cosseno, que vai dar o seno de xy. Tá. Então eu tenho aí esse resultado, que foi a primeira parte da integral, né? Agora eu preciso calcular a integral lá inicial, que lembra que isso foi só a integral. Isso foi só a integral de 0 a π de y seno de xy, dy. Então, eu vou ter que fazer a integração aqui
eu tenho que fazer a integração. Deixa eu voltar para cá. Lembra que a integração inicial é a integração de 1 a 2 da integral de 0 a π de y seno de xy, que dá tudo isso aqui embaixo. Que dá menos π sobre x cosseno de πx mais 1 sobre x ao quadrado seno de xy, isso aqui tudo dx. Tá. Aí a gente quer calcular essa integral agora, disso tudo, né? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar e integrar, fazer um truquezinho aqui, integrar só a primeira parte, que é o π sobre x cosseno de πx, vou integrar só essa primeira parte, aí eu vou chamar aqui u de menos 1 sobre x, aí aqui o du vai ser 1 sobre x ao quadrado dx, aí o dv vai ser igual ao que sobra, aqui faltou o dx, né? dv vai ser o dv vai ser o que sobra, vai ser o π vezes o cosseno de πx. Então, o meu v vai ser a integral aqui, dx. Então, o meu v vai ser a integral daqui, integral do cosseno é o seno de πx, vai dividir por π, aí corta com esse π que está aqui em cima, então vai ficar só isso aí. Então, essa minha integral vai ser o quê? Vai ser u vezes v, que dá menos 1 sobre x seno de πx, u vezes v menos integral de v du, né? Que vai ser 1 sobre x ao quadrado vezes v du seno de πx dx. Tá. Então, observe que essa primeira integral aqui vai dar esse valor mais, menos, na verdade, essa integral. Então, passando essa integral aqui para o primeiro membro, vai ficar o seguinte, vai ficar a integral de menos πx, menos π sobre x, cosseno de πx mais 1 sobre x quadrado, seno de πx dx, isso aqui vai ser igual a quanto? Ao que sobra aqui no segundo membro, né? Que é menos 1 sobre x, seno de πx. Tá, então, olha que coincidência boa. O que a gente encontrou aqui nesse primeiro membro é exatamente o que a gente quer calcular aqui em cima, né? Essa integral. É a mesma coisa, então eu só preciso calcular, para calcular essa integral aqui, eu só preciso calcular a minha função avaliada aqui do 2 até 1, né? Então, eu só preciso calcular essa função avaliada no 2 até 1. Então, a minha integral dupla lá, que eu vou até escrever aqui, integral de 1 a 2, integral do 0 ao π, é a minha função y seno de xy, dy dx. No final das contas, vai ser só essa funçãozinha aqui, 1 sobre x, seno de πx, avaliada aqui de 1 a 2, né? De 1 a 2. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre 2 seno de 2π mais, aqui tem um menos, né? 1 sobre 1 seno de π. E como seno de 2π e seno de π são 0, então isso aí vai dar 0, que é a mesma resposta. Só que o trabalho foi infinitamente maior aqui nesse segundo método, né? Nessa segunda integração. Porque nessa segunda integração, voltando aqui, eu integrei primeiro em relação a y, que tinha um produto de funções que tinha y, né? Eu tinha o seno de xy e eu ainda tinha um y multiplicando. Então, se eu começar integrando por y aqui, eu vou ter muito mais trabalho. Então, é muito melhor começar integrando por x, que essa função aqui está mais simples, com x, e depois, então, integrar com y. A gente viu aqui, a gente fez aqui em 4 linhas. Mas beleza. Continuando aqui,
Vamos para um outro exemplo. Eu quero calcular o volume do sólido S, que está delimitado pelo paraboloide elíptico, está desenhado aqui na figura. Esse paraboloide elíptico aqui, pelos planos x igual a 2 e y igual a 2 e pelos três planos coordenados. Então, basicamente, é o que está abaixo do retângulo que tem tamanho 0,2 e 0,2, né? E acima está limitado por esse paraboloide elíptico. Então, se eu quero calcular o volume vai ser integral, né? Integral sobre R, integral dupla sobre R, da minha f de xy dA. Então, beleza, eu monto aqui a minha integral. Vai ser integral. O x e o y aqui vão variar de 0 a 2, né? Então, 0 a 2, 0, 2. A minha f, é só isolar o z aqui, vai ser 16 menos x quadrado menos 2y quadrado. E a minha dA aqui, posso até escolher qualquer ordem, vou colocar dx, dy. Aqui vai ser o mesmo nível de dificuldade, dependendo da ordem. Beleza, só basta calcular essa integral que eu vou encontrar o nosso volume. Então, calculando aqui, vai ficar integral de 0 a 2, integrando em relação a x vai ficar 16x, menos x ao cubo sobre 3, menos 2x y quadrado, aqui avaliado no 0 a 2, dy. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a 2, avaliando aqui no 2 vai ficar 32, menos 8 terços, menos 2 vezes 4, y ao quadrado. Avaliando no 0 vai zerar tudo, então não precisa colocar. E agora eu vou isso aqui somar, 32 com 8 terços vai dar 0 a 2, 32 com 8 terços vai dar 88 terços, menos 4y ao quadrado. Aqui dy, né? Vou calcular essa integral, vai ser 88y aqui sobre 3, mais 4y ao cubo sobre 3, avaliado aqui do 0 ao 2. Então, fazendo aqui essas contas, vai ficar o seguinte. Vai ficar 88 vezes 2 dá 176 sobre 3, mais 4 vezes 8, 32 sobre 3. Quando soma, no zero vai se anular tudo. Quando soma isso daqui, vai ficar 198 por 3. Isso aqui vai ficar 181, 160, certinho. Vai ficar 48. Teve um probleminha aqui que eu, em vez de colocar menos aqui, eu coloquei mais, né? Então vai ficar 176 menos 4 vezes 32. 176 menos 32 vai dar 160 e... Opa, desculpa, dá 144 dividido por 3. Agora sim, 144 por 3, isso aqui vai dar 48, né? Beleza. Então tá aí o resultado, o volume aqui do nosso sólido, né? Beleza. Agora vamos ver o que acontece quando a f tem essa seguinte propriedade. Quando a gente consegue separar a f de x e y num produto de uma função que só depende de x e uma outra função que só depende de y, aqui como está descrito. Beleza, vamos calcular a integral dessa f. Quando a gente calcula aqui a integral da f, vai ser a integral inteirada aqui do g vezes o h, né? Então, primeiro a gente integra em relação a x. Em relação a x, o h ele pode sair da integral, né? Então, a gente tira aqui da integral. Então, o h vem para fora. Beleza, agora eu calculo aqui a integral de g. Isso aqui é a integral de g dá um número. Então, se é um número, eu posso tirar ele de fora aqui da integral em relação a y, né? Isso aqui eu estou integrando em relação a y, isso aqui é um número, eu posso tirar. Então, eu tirei ele aqui, coloquei fora, e aqui fica só a integral do y. Então, no fim das contas, o que aconteceu? Quando eu tenho uma integral inteirada de f de x, y, quando f de x, y é um produto de funções que são separadas, o x e o y, as duas variáveis,
a gente pode calcular as duas integrais separadas também. A gente calcula como se fosse integral simples, ó. O produto de duas integrais simples. Então, vamos aqui para um exemplo, ver como dá para fazer isso. Então, tem aqui a integral do seno de x vezes o cosseno de y. Então, eu tenho uma g de x aqui e eu tenho um h de y aqui. Então, o que eu faço? Vou separar as duas. Vai ser a integral do seno de x, integral do cosseno de y. E aí eu vou pegar as integrais de intervalo de integração, né? Que é de 0 a π sobre 2, 0 a π sobre 2. Então, aqui seno de x, né? Beleza. Integral do seno menos o cosseno, avaliado do 0 a π sobre 2, vezes... vou até colocar um conchita aqui para separar. Vezes a integral do cosseno é o seno, avaliado π sobre 2, 0. Tá, então o que vai ficar aqui? Vai ficar menos o cosseno de π sobre 2 mais o cosseno de 0 multiplicado pelo seno de π sobre 2 menos seno de 0. Resolvendo aqui, o cosseno de π sobre 2 é 0. O cosseno de 0 é 1. Então aqui vai ficar 1 vezes o seno de π sobre 2 é 1. E o seno de 0 é 0. Então vai ficar 1. Então 1 vezes 1 dá 1. Então está aí calculado a nossa integral. Deu 1. E aqui a gente finaliza essa aula, tá?